Olá pessoal, meu nome é Lucas Barros, eu sou do site Medicina Informa, que é uma empresa de assessoria para quem quer cursar medicina no exterior, aqui no Paraguai especificamente. E nós realizamos agora em junho o primeiro CONAMEDEX, que foi um congresso online para os estudantes de medicina no exterior, onde nós tratamos sobre os métodos disponíveis hoje para os estudantes que estudam no exterior e querem atuar no Brasil como médicos depois de se formarem. O congresso foi um sucesso e a gente decidiu publicar também aqui no nosso canal do YouTube as palestras que foram apresentadas lá. Espero que você goste, então eu peço que você ajude compartilhando, marcando seus amigos, enfim, distribuindo essa mensagem, porque realmente são informações extremamente importantes e esclarecedoras. Então, na descrição desse vídeo, nós vamos deixar para você as redes sociais, os contatos, os sites dos nossos palestrantes, para que você possa entrar em contato, curtir, seguir as redes sociais deles, para que você possa demonstrar esse apoio, esse agradecimento a essas pessoas que estão nos ajudando e estão nos brindando tanta informação importante e gratuita. Então, muito obrigado e boa palestra! Olá, amigos. Eu sou o deputado federal Alan Rick, do Democratas do Acre. Creio que muitos de vocês já me conhecem. Quero parabenizar os idealizadores da CONAMEDEX pela oportunidade de podermos trocar ideias, conversarmos a respeito do nosso trabalho em favor dos nossos médicos brasileiros formados no exterior. Primeiro de tudo, gostaria de falar de mim. Sou deputado de primeiro mandato, sou jornalista de formação e administrador de empresas, nasci em Rio Branco do Acre, um estado que historicamente tem um elevado número de médicos formados no exterior. Por quê? Somente em 2002, o Acre teve sua primeira faculdade de medicina pela Universidade Federal do Acre. Até então, todos os acreanos que queriam cursar medicina ou seguiam para o centro-sul do Brasil ou tinham que ir para a Bolívia, por conta da distância, da proximidade e do baixo custo do curso de medicina no país vizinho. Estima-se que pelo menos 4.000 acreanos hoje estão formados ou estão se formando estudando medicina nas várias faculdades bolivianas, em Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, na própria região de fronteira lá em Cobija ou outras cidades. Como se deu essa minha relação com esses médicos formados no exterior? Ela é muito anterior ao meu trabalho como deputado. No Acre, como já disse, todos nós temos amigos ou algum conhecido ou algum parente que faz medicina no exterior, notadamente na Bolívia. Como jornalista da Rede Record, entrevistei grupos de médicos formados no exterior durante muito tempo em que fui jornalista e apresentador do nosso programa de entrevistas na Rede Record do Acre e pude perceber toda a angústia desses médicos para revalidarem seus diplomas e terem acesso ao seu número do CRM para poderem trabalhar legalmente no Brasil. Durante esse período, fui também conhecendo as lutas enfrentadas por esses médicos, suas grandes dificuldades na estadia na Bolívia, no período em que estavam se formando, se graduando, as dificuldades com a língua, com os costumes, muitas vezes com cobranças de taxas elevadas para brasileiros. Histórias realmente impactantes que nós acabamos conhecendo em virtude do trabalho como jornalista. Em 2014, fui eleito deputado federal pelo estado do Acre e pude, enfim, abraçar esta causa a pedido de muitos médicos acreanos e médicos de outros estados, de Rondônia, do Mato Grosso, do sul do país, do Paraná, por exemplo, que me procuraram e disseram: deputado, nós enfrentamos muitas lutas. A primeira luta enfrentada pelo meu mandato, pela minha atuação aqui, e olha, gente, eu tinha acabado de chegar na Câmara, ainda estava me afeiçoando às questões legislativas, ao trâmite do trabalho de um deputado. E a primeira luta que nós enfrentamos foi quando o relator do PLS 138 no Senado, que era o PLS do Revalida no Senado Federal, o senador Otto Alencar, apresentou uma emenda estabelecendo que os médicos formados no exterior deveriam comprovar pelo menos 2 anos de residência médica no país estrangeiro
para poderem pleitear a revalidação do diploma. Eu estive no gabinete do senador Otto Alencar, conversei com ele, outros parlamentares, a nosso pedido, também foram em busca desse apoio do senador para que ele retirasse essa proposta, essa medida que iria encarecer e aumentar o tempo de formação dos médicos brasileiros no exterior. E, obviamente, na época, o dólar estava em R$ 4,14, o que geraria um custo elevadíssimo e acabaria matando o sonho de muitos médicos. Haja vista a dificuldade de se conseguir vagas de residência médica no país estrangeiro. Seria realmente um grande balde de água fria para o sonho daqueles que gostariam apenas de ter a oportunidade de se formar, revalidar o seu diploma e trabalhar no Brasil. Graças a Deus, com muita humildade, o senador Otto Alencar nos ouviu, nos atendeu e retirou esta emenda do PLS 138, apresentando apenas na proposta a possibilidade de realização do Revalida anualmente, como estava no projeto do Senado. Esta proposta depois veio para a Câmara, quando nós apresentamos ao relator da matéria aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, nós apresentamos a ele uma emenda de redação para que fosse apresentada uma proposta no texto de realização do Revalida 2 vezes por ano, um pleito antigo dos nossos médicos formados no exterior. Quero voltar a este tema daqui a pouco, porque vamos voltar a 2016, nossa segunda batalha. Nós começamos a trabalhar para a alteração da Lei do Mais Médicos, a Lei 12.871 de 2013. Todos sabem que o Mais Médicos foi criado no governo Dilma Rousseff e tinha como principal escopo, como prioridade, a contratação de médicos através da cooperação com a OPAS, com a Organização Pan-Americana de Saúde, a contratação dos médicos cubanos. Não tenho nada contra os médicos cubanos, pelo contrário, são excelentes profissionais, muitos deles extremamente dedicados, extremamente profissionais. No entanto, nós não podemos deixar os brasileiros de lado quando milhares de profissionais brasileiros anseiam pela oportunidade de trabalhar no programa e eram rechaçados por causa de uma regra que estabelecia que não se poderia contratar médicos oriundos de países com relação médico-habitante igual ou inferior a 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esta regra é completamente inconstitucional e fere o princípio da igualdade. Através dessa batalha, apresentando uma proposta durante o debate da renovação do Mais Médicos na Comissão Especial da Medida Provisória 723 de 2016, que prorrogava o programa Mais Médicos por mais 3 anos, eu me inseri nessa comissão e debati com os deputados e senadores a proposta de se acabar com essa obrigatoriedade para os médicos brasileiros. Essa obrigatoriedade, no meu entendimento e na apresentação da minha emenda, deveria ser voltada apenas para o estrangeiro, porque nós havemos de convir que o Brasil não pode retirar médicos de países que têm relação médico-habitante inferior à do Brasil. É como se nós, que temos carência de médico, tirássemos médicos de países que têm mais carência do que nós. Porém, nós não podemos aplicar esta regra ao brasileiro que se forma nesses países. Foi exatamente isso que apresentamos em nossa emenda, que foi aprovada na Comissão Especial da Medida Provisória 723 de 2016. Porém, fomos ao plenário. Toda medida provisória que recebe emendas na Comissão Especial precisa ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, o seu texto final. Qual não foi a minha surpresa quando vi a manobra realizada por alguns parlamentares que retiraram o texto aprovado na comissão especial, o texto com a minha emenda, e levaram o texto original sem emenda. Um verdadeiro absurdo realizado no plenário da Câmara dos Deputados e aprovaram a proposta sem a nossa emenda. A partir daí começou a nova guerra. Eu fui à tribuna do plenário, reclamei, rechacei, denunciei, fiz um discurso contundente contra esta manobra. A partir daí busquei o apoio do ministro Ricardo Barros. Há de se dizer que o ministro Ricardo Barros foi bastante corajoso, foi extremamente honrado em não só atender o pleito do deputado Alan Rick,
mas também o pleito dos milhares de brasileiros formados no exterior que almejavam, que sonhavam oportunidade de igualdade no processo dos editais do Programa Mais Médicos. O ministro, então, acatou a minha emenda e baixou a portaria 1708, de 23 de setembro de 2016. Nesta portaria está exatamente o artigo que estabelece que a regra de obrigatoriedade de contratação de médicos de países que tenham pelo menos relação médico-habitante superior a 1,8 médicos por mil habitantes, não se aplicaria aos médicos brasileiros formados no exterior, apenas aos médicos estrangeiros. Essa foi a nossa maior vitória, porque a partir daí, o Programa Mais Médicos, que antes só podia ser acessado pelos brasileiros formados na Bolívia, no Paraguai, no Equador, na Colômbia, eles puderam, enfim, participar do programa em pé de igualdade. Daí nós vemos hoje que mais de 8 mil médicos brasileiros, entre eles médicos CRM Brasil e médicos brasileiros formados no exterior, substituíram médicos cubanos com essa nova prioridade do Programa Mais Médicos. Então isso foi uma grande vitória para todos nós. A partir daí, continuamos a lutar pelos direitos dos nossos médicos formados no exterior em terem um revalida justo, com uma nota de corte igualitária em todo o Brasil. Haja vista que as diversas universidades, segundo os próprios médicos brasileiros formados no exterior, estabeleciam notas de cortes diferentes. Apresentamos então a proposta junto ao Ministério da Educação para que fosse estabelecida uma nota de corte única no Brasil. Também apresentamos um requerimento de informação devido aos diversos problemas com o Revalida 2017. E é sobre esse requerimento de informação que eu quero tratar com vocês agora. Nós fizemos vários questionamentos ao Ministério da Educação. Primeiro, qual será a data das inscrições para a segunda etapa do Revalida 2017? Vamos à resposta. Aqui está a resposta do Ministério da Educação para os diversos questionamentos que nós fizemos. E o Ministério respondeu dizendo que o Diário Oficial da União, de 17 de julho de 2017, estabelecia uma data, que seria a data do dia 6 de novembro de 2017 até as 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro de 2017, no horário oficial de Brasília. No entanto, houve uma retificação disso. A segunda etapa seria realizada em data e horários a serem divulgados posteriormente, para tanto, os interessados deveriam fazer a sua inscrição no endereço do Revalida, no revalida.inep.gov.br. Nós questionamos em virtude dos inúmeros, das dezenas, centenas de questionamentos apresentados ao nosso gabinete com relação ao Revalida 2017. Então, o Ministério respondeu dizendo, olha, não tem data para se realizar. Nós continuamos a perguntar, qual será a data de aplicação da prova da segunda etapa do Revalida 2017? O Ministério falou, na sua resposta, que em virtude de uma série de problemas operacionais, todas as referidas etapas do Revalida têm superado pelo menos um ano para a sua realização. O Ministério diz o seguinte, que a aplicação do Revalida, do exame, na segunda etapa, era por uma empresa aplicadora, por meio de uma contratação direta, a qual desenvolveu uma expertise quanto à metodologia de aplicação, mas que por questões jurídicas relacionadas à formação da organização social, não será possível sua contratação para a aplicação da segunda etapa do Revalida 2017, a prova de habilidades clínicas. Assim, em cumprimento à referida decisão, apresentou-se a necessidade de contratação de uma nova instituição especializada que pudesse desenvolver a realização dessa segunda etapa do Revalida 2017. Nesse sentido, tendo em vista todos os aspectos técnicos, metodológicos e operacionais presentes nesse processo, o MEC nos disse o seguinte, houve a necessidade de realizar a audiência pública número 2 de 2017 em 30 de novembro do referido ano, de 2017, com vistas a conhecer o mercado e reunir elementos que possibilitassem a fundamentação de uma nova contratação, ou seja, a realização de um pregão, de uma concorrência, de uma licitação para a contratação de uma nova empresa
que realizasse a segunda etapa do Revalida 2017. A previsão é que seja realizado até meados de agosto de 2018, previsão aproximada, segundo o MEC. Também perguntamos quais são as datas previstas para o Revalida 2018. O MEC responde que, em virtude dessa dificuldade para a realização da segunda etapa do Revalida 2017, não pode dizer quando poderá realizar o Revalida 2018. A data de divulgação dos resultados finais do Revalida 2017 está prevista para, no mínimo, dezembro de 2018. E somente a partir daí deverá ser, então, iniciado um processo para o novo Revalida. Também perguntamos se o INEP continuará aplicando a prova do Revalida. Se sim, até quando temos provas garantidas anualmente? Se não, quem irá aplicar? O que disse o MEC em sua resposta? Informa que encontra-se vigente a Portaria Interministerial número 278 de 2011, que institui o Revalida e atribui sua implementação ao INEP, sem definir uma periodicidade obrigatória. Inexiste qualquer ato dos ministros da Educação e da Saúde revogando a portaria ou exigindo periodicidade anual ou retirando o INEP de sua atribuição de implementação do exame. Portanto, o INEP continua responsável pela realização da prova do Revalida. Amigos, hoje o projeto de lei do Revalida, projeto de lei 4067 de 2015, que apresenta a nossa proposta de realização de provas 2 vezes por ano, está sendo redistribuído. Ele foi para a CCJ, depois de tramitar na Comissão de Educação, e agora está sendo redistribuído para a Comissão de Finanças e Tributação ou para a Comissão de Trabalho. Nós estamos trabalhando em cima dessa redistribuição da matéria, porque na Comissão de Educação, a nossa proposta, inserida no relatório do deputado Irã Gonçalves, que foi o relator na comissão anterior de Seguridade Social e Família, que estabelecia exatamente 2 provas do Revalida por ano, ela foi retirada. Nós não aceitamos isso e lutamos para a redistribuição da matéria para outra comissão, onde pudéssemos novamente debatê-la e apresentar esta emenda para a realização de 2 revalidas por ano. Nós estamos lutando aqui na Câmara dos Deputados. Já obtivemos vitórias importantes. Acabamos de apresentar a vocês algumas dessas vitórias. A retirada da obrigatoriedade de 2 anos de residência médica no exterior para poder fazer o Revalida no Brasil. Depois a mudança na Lei do Mais Médicos, com a Portaria Interministerial 1708 de 2016. As mudanças nos editais para exatamente não prejudicar os médicos formados nas regiões norte e nordeste do Brasil, que muitas vezes eram rechaçados do programa por conta do critério da geolocalização. Nós estamos lutando para que o Revalida também tenha 2 provas por ano. Ora, são muitas as nossas batalhas, são muitos os nossos adversários, mas graças a Deus obtivemos grandes vitórias. A luta continuará, tenham certeza disso, porque nós hoje representamos uma categoria, a categoria dos médicos formados no exterior. Muita gente acredita que o deputado tem o poder de decisão, de chegar e resolver as coisas. Não é bem assim. O parlamentar, ele apresenta, indica, apresenta propostas, projetos de lei, emendas à legislação, alterações de legislação. Ele pode alterar, pode modificar, pode apresentar novas propostas e projetos de lei, mas o poder de decisão nunca está em nossas mãos, está na decisão colegiada. Muitas vezes na decisão do Colégio dos Deputados, do plenário, ou muitas vezes na decisão do Executivo. Cabe a nós continuar lutando, cabe a nós continuar batalhando para que o Brasil tenha um processo mais justo de revalidação de diplomas, um processo mais equitativo de distribuição de vagas aos nossos médicos formados no exterior. Contem comigo, eu estarei aqui sempre lutando pelos nossos médicos formados no exterior. Parabéns a todos do CONAMEDEX 2018. Um grande abraço.